Queridos alunos, chegamos à aula 15. E a partir da aula 15, 16 e 17, a gente vai ter uma novela. Vocês irão acompanhar comigo uma novela. Não quero que vocês percam nenhum capítulo. Sabe por quê? Essa novela ela se trata de Getúlio Vargas. É uma novela que é da era Vargas. Imagine vocês, uma pessoa que ela passa 15 anos no poder ininterrupto, direto ali, e depois ainda volta e se torna novamente presidente do Brasil. Esse é Getúlio Vargas. Como é que está o mundo? Como é que está o Brasil? Eu quero que vocês percebam que a gente está indo lá no mundo, a crise de 29, está indo no totalitarismo na Europa, voltando para o Brasil, porque vocês precisam entender que o que está acontecendo no Brasil é algo daquele momento, é algo que ele tem uma relação com a política mundial. Nós vimos que a República Brasileira, que começa em 1889, ela tem uma primeira república chamada República da Espada. Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Depois que acaba a República da Espada, nós passamos por um período republicano chamado República Oligárquica, das oligarquias cafeeiras e das oligarquias leiteiras. Por isso também ela foi apelidada de República Café com Leite. Um revezamento político entre São Paulo e Minas Gerais. Uma hora um governo de São Paulo, outra hora um governo de Minas Gerais. Uma república oligárquica. Uma república dos governadores. O fortalecimento dos governadores. O fortalecimento do coronelismo. O voto de cabresto. Agora, nós nos deparamos com um novo momento da República Brasileira, que começa a partir de 1930. Começa a partir de uma eleição onde o candidato derrotado, que foi Getúlio Vargas, aceita a princípio a derrota. Só que seu grupo político disse: não, Getúlio, você não tem que aceitar a derrota, não. Vamos tomar o poder. Então, preste atenção, fique ligados, porque nós vamos, na tela para vocês, ver, a partir da aula 15, a era Vargas. Hoje, nós vamos ver que essa república ela está em crise, que essa república ela aparece numa crise desse período republicano. Nós vamos ver os movimentos rebeldes de 1930 aparecendo. Nós vamos ver os levantes militar e Getúlio Vargas no poder do governo provisório. Esses são os assuntos da aula de hoje. Dia 3 de novembro de 1930. 3 de novembro de 1930. O Palácio do Catete, que fica lá no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquele momento, o poder foi entregue a Getúlio Vargas, considerado o chefe político do movimento de 1930, também chamado por grande parte dos historiadores e estudiosos de Revolução de 1930. Por que revolução? Quando nós falamos de revolução, nós estamos falando, quando a gente pega essa figura de Getúlio Vargas, quando nós falamos de revolução, nós estamos falando de movimentos esses que têm uma ruptura. E Getúlio Vargas, ele consegue dar uma ruptura daquela política café com leite, uma ruptura da política dos governadores. Tanto é que Getúlio Vargas vai ter um poder centralizado. É por isso que alguns historiadores costumam trabalhar esse período como sendo ele uma revolução, uma mudança drástica na política brasileira, que vinha caminhando de um jeito e de uma hora para outra ela muda. Primeiramente, nós temos governadores de São Paulo e Minas Gerais disputando quem seria o presidente da República. Agora chega esse lá do Rio Grande do Sul, vindo lá do Rio Grande do Sul, e toma o poder. Toma o poder, vai gostar do poder e vai ficar no poder por muito tempo. Na tela para vocês aí. Tinha início uma nova etapa da história do Brasil, que seria marcada pela política do líder gaúcho. Por isso, essa época
se estendeu até 1945, a conhecida Era Vargas, ou período getulista. Durante esses 15 anos, ocorreram significativas transformações socioeconômicas no país. 15 anos de Era Vargas, que foi dentro desse período. Depois nós vamos ver uma ruptura desses 15 anos, nós vamos ver o Eurico Gaspar Dutra vindo como presidente, e depois Getúlio Vargas voltando novamente à presidência. Mas vamos ver esse período chamado Era Vargas, esse período ininterrupto, esse período que foi numa sequência de 15 anos. Nós vamos ver que durante esses 15 anos, nós tivemos um primeiro momento. Nós costumamos dizer que Getúlio Vargas tem várias faces. Um governo provisório, a início nós temos um governo provisório. Depois, nós temos esse governo provisório que vai de 1930 até 1934, onde ele vai ficar governando sem uma Constituição, provisoriamente. Aí nós temos, então, a Constituição de 1934. Começa, então, um governo constitucional, porque agora nós temos uma nova Constituição, a Constituição de 1934. Essa Constituição de 34, ela vai até 1937, quando ela vai ser rasgada para dar caminho ao Estado Novo, a um governo ditatorial, que vai ser o período mais longo de Vargas. Ele vai de 1937 até 1945. Então aqui nós vamos ter Vargas 30, rindo, 31, sorridente, 32, chateado com os paulistas, 33, depois que ele venceu os paulistas, 34 com uma nova Constituição, 35, aí 36 ele vai dizer, opa, peraí que eu estou para sair. Quando chega em 37 ele disse, opa, não quero sair não. Deu um golpe e implanta o Estado Novo, implanta uma ditadura. República em crise. República. Nós observamos que na República Velha, aqui no Brasil, a base da economia era o café. A base da economia era o café da República Velha. O café que era produzido, o café que tinha sido produzido pelos escravos, depois nós tivemos a entrada de imigrantes aqui dentro do Brasil, mas a base da economia do Brasil era a economia cafeeira. Só que essa economia cafeeira, ela está em crise, principalmente devido a 1929. A queda da Bolsa de Nova York, ela vai afetar diretamente ao Brasil, porque os Estados Unidos era grande consumidor do café brasileiro. E ela afeta a Europa também, a crise de 29, que era grande consumidora do café brasileiro. Então, isso vai fazer com que o Brasil também entre em crise. Essa crise dessa república. A república, então, ela começa a ter uma crise política, uma crise econômica e uma crise social. Nós temos aí o crescimento do trabalhador urbano, nós temos aí o processo de industrialização aparecendo no Brasil, e esse trabalhador urbano também, ele começa a protestar, ele começa a ter voz. O movimento fascista, o movimento socialista, ele começa a adentrar dentro do Brasil. Então nós temos algumas crises que estão acontecendo na República que vai ser propício para que próprio São Paulo e Minas Gerais, que estavam em grande amizade aí nessa República Velha, dentro da política café com leite, eles rompam o seu acordo. Getúlio Vargas vai aproveitar disso, vai aproveitar dessa crise, e em 1930, com essa dificuldade dos cafeicultores, Getúlio Vargas dá um golpe. Olhem na tela de vocês. Tá. Então, nós temos aí, ó, o ano de 1930. Foi difícil para os cafeicultores brasileiros. De acordo com o historiador Boris Fausto, o Boris Fausto ele coloca o seguinte: o volume de venda de café ele vai cair muito, cai mais de
35% naquele ano. A principal causa da guerra, da queda das exportações do produto, foi justamente aquela crise de 1929, a crise mundial do capitalismo. Professor, por que a crise acontece em 1929 e só em 1930 o Brasil sente? Porque a crise ela vai afetar a compra do café em 1930. Em 29 ainda compraram o café brasileiro, só que chega em 1930 não se comprava mais café brasileiro. Aqui uma fotografia da queima de sacas e sacas de café, que nós vamos entender lá na frente como é que se dá esse processo. Nós temos aí o convênio de Taubaté, só para a gente recapitular. O convênio de Taubaté, ele vinha proteger esses cafeicultores. Ele dizia o seguinte: quando não se conseguisse vender todo o café, o governo brasileiro iria comprar essa produção excedente, até que o preço se regularizasse. Pessoal, o convênio de Taubaté era nada mais e nada menos de que um apoio financeiro aos cafeicultores, para eles não terem prejuízo e a elite cafeeira sempre ficar no poder. Até porque quem governava o Brasil era a própria elite cafeeira. E a elite cafeeira governava para si. E eles tinham um convênio de Taubaté. Mas essa crise econômica, ela vai se assolar no Brasil. E leva a uma crise política. Na tela. Os principais motivos dessa crise econômica foi a superprodução da indústria dos Estados Unidos. Lembra lá, a indústria dos Estados Unidos começaram a produzir, e não tinha mercado consumidor. Cresce além da necessidade do mercado interno e um mercado externo. Então, esse mercado nacional e internacional, eles não conseguem comprar tudo que era produzido nos Estados Unidos. Aí, nós temos o crash, a quebra da Bolsa de Nova York. A queda dos valores das ações da Bolsa de Nova York em outubro de 1929. A Quinta-feira Negra. Foi o grande marco dessa crise que levou as empresas e bancos à falência e milhões de trabalhadores desempregados. Lembrem que essa aula o professor Lorismar já trabalhou com vocês. Essa aula que leva a essa crise. E o café brasileiro ele é afetado devido a essa queda da Bolsa de Nova York. Na tela para vocês. Então nós temos aí, houve a queda do consumo e com a produção das vendas do comerciante dos Estados Unidos, reduziram também a compra e isso afetou a economia de várias nações, que depende das importações dos Estados Unidos. Então, várias pessoas vão ser atingidas. O Brasil deixou de vender milhões de sacas de café para o mercado dos Estados Unidos, causando um desastre econômico que levou muitos cafeicultores à falência. Como a elite brasileira vai entrar em falência, gente? Era no café que estava investida a maior parte do capital das elites econômicas. Era o café. Era no café que nós temos aqui a indústria se baseando nesse café, na produção do café. Desde lá do Brasil colônia até agora no início da República, era o café que sustentava a maior parte da economia brasileira. A borracha, lembra que a borracha ela tentou entrar no mercado, mas nesse momento também a borracha já tinha entrado em crise, já temos a produção da borracha da Malásia, e aqui o mercado da borracha aqui nosso também já estava em crise. No Brasil agora é o mercado do café. Olha aí na tela para vocês. Olha aí na tela de vocês. Então, é o mercado do café que está em crise. As sacas de café que estão em crise da economia. E essa crise econômica vai fazer com que leve também uma crise política. Já que os caras estão entrando em falência,
Já que os cafeicultores estão perdendo, nós temos aí, meus queridos alunos, um enfraquecimento econômico deles, também declina o seu poder. Por quê? Olha aqui o café. Percebam vocês aqui, nessa produção do café, percebam vocês nessa produção do café, que essa produção do café, ela também, ela leva uma produção, levava um poder econômico para eles. Quanto mais café, eles iam ficando mais ricos e mais com poderio econômico eles iam ficando. E se nós temos uma crise do café, se nós temos uma crise econômica, essa crise econômica automaticamente ela leva a uma crise política. E nós estamos observando isso, a essa crise política que vai ser assolada. Por quê? Porque os cafeicultores, quando derrubam o seu poder aquisitivo, derrubavam o poder de controle da população. Na tela para vocês. Então, nós temos aí essa crise de poder. Então, nós temos aí, ó, contribuindo aí para uma estrutura base da política que sustentava a Primeira República. Isso se manifestou nas eleições de 1930, no momento da indicação do nome do próximo presidente. Eu quero lembrar vocês que aí nós estávamos em plena política café com leite. Uma hora o presidente era de São Paulo, outra hora a indicação era de Minas Gerais. E isso leva a uma crise de indicação. Aí começa o movimento rebelde. Começou o movimento rebelde. Nessa indicação. Meus queridos alunos, Júlio Prestes sai candidato. Júlio Prestes era o candidato de São Paulo. Quem vai concorrer com ele vai ser Getúlio Vargas. Getúlio Vargas concorre com Júlio Prestes. E Júlio Prestes, ele tem um poder político muito grande ali. Só que Getúlio Vargas vai pegar a insatisfação dos mineiros, de não ser os mineiros indicados para concorrer. Vou pegar representantes do norte, como foi João Pessoa, que vai vir de vices de Getúlio Vargas, e eles vão concorrer à eleição. Ao concorrer à eleição, eles vão perder. Getúlio Vargas perde a eleição. Getúlio Vargas até se conforma, diz, olha, eu perdi a eleição, mas Júlio, então vê aí um cargo aí, eu até me disponho a participar do teu governo. Alguns aliados de Getúlio Vargas vão dizer, não, Getúlio Vargas, ninguém vai participar do governo de Júlio Prestes, não. Muito pelo contrário, nós não vamos deixar Júlio Prestes assumir o governo. É aí que vocês vão ver os acontecimentos de agora para frente. Primeiramente, eles vão dizer que houve fraude na eleição. A primeira coisa que se tem em uma crise é dizer que houve fraude na eleição. Muitos vão dizer que vai haver fraude na eleição antes que a eleição aconteça. Mas ele diz assim, houve fraude na eleição. Se houve fraude na eleição, e naquele momento havia fraude para todo quanto é canto na eleição, de um lado ou de outro. Era voto escrito, o voto era aberto. Só para vocês terem uma ideia, os coronéis controlavam os eleitores porque o voto era aberto, o voto era de cabresto, lembra? Eles votavam em que um coronel mandava. O cara tinha que comprovar, olha, tá aqui, ó, eu estou comprovando que eu votei no candidato que o senhor mandou. Os jagunços levavam as pessoas a votar e ficavam lá esperando ela votar em seu candidato. Então, era chamado voto de cabresto. E com isso, essas urnas eram empregadas, urnas eram perdidas. Era um horror, essa questão aí. Mas ele disse, olha, Júlio Prestes cometeu um ato ilícito na eleição. Então começa o movimento rebelde. Ninguém aceita a eleição de Júlio Prestes. Mas vamos ver aqui na tela para vocês como é que esses acontecimentos se dão. Júlio Prestes sai vitorioso. O principal adversário era o candidato da Aliança Liberal, Getúlio Vargas, que vai ser derrotado. Mas esse líder da Aliança Liberal, os gaúchos, os mineiros, os paraibanos, recusaram-se a aceitar o resultado.
afirmando que a vitória de Júlio Prestes era uma fraude. Era uma fraude. É difícil saber qual dos dois lados utilizou mais violência e praticou mais fraude naquele processo eleitoral. Mas o grupo do qual participava as oligarquias paulistas foi o mais eficiente nos métodos empregados e conseguiu eleger Júlio Prestes, que obteve 59% dos votos, enquanto Getúlio Vargas obteve 40%. 40%. Eu quero lembrar vocês que nem todo mundo votava naquele momento. Mulheres não votavam. Não votavam. Mulheres não votavam. Analfabetos não votavam. Então Getúlio Vargas, ele vai começar a se organizar, juntamente com seus correligionários partidários, eles vão começar a se organizar. O engraçado é que Getúlio Vargas aparece vestido de soldado, né? Mas Getúlio Vargas não era militar. Pelo contrário, tinha saído do colégio militar, lá de onde ele servia, tinha sido retirado até, alguns dizem que ele tinha sido até expulso do quartel onde ele servia, mas ele não era mais militar. Mas nesse momento, como ele está junto também com o movimento tenentista, o movimento tenentista está apoiando Getúlio Vargas, ele vai também se caracterizar como militar, porque ele está junto com esse movimento tenentista. O movimento tenentista, esse que tem um papel, na década de 20, um papel muito forte, como a Coluna Prestes, as marchas. E outra coisa, Júlio Prestes, não confundam, Júlio Prestes com Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes é lá do movimento tenentista, fundou o Partido Comunista Brasileiro. Júlio Prestes é da elite cafeeira indicado por São Paulo a ser o presidente da República. Tá? É com esse que Getúlio Vargas está confrontando. Então nós temos esse movimento aí. Nesse meio termo aí que perdeu, o vice de Getúlio Vargas, que era João Pessoa era lá da Paraíba. Morava na capital da Paraíba. Como era o nome da capital da Paraíba? Vocês sabem? A capital do Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. A capital de São Paulo é São Paulo. E a capital da Paraíba era Paraíba. Só para vocês terem ideia. E aí estava o João Pessoa estava lá no Rio de Janeiro, ou lá na Paraíba, acontece um fato lá inusitado. Vamos entender aí, na tela. O assassinato de João Pessoa. A revolta ganhou mais intensidade quando João Pessoa, candidato a vice-presidente da Aliança Liberal, foi assassinado por motivos que misturavam questões pessoais e políticas, em 26 de julho de 1930. Esse assassinato de João Pessoa não tem nada a ver com a disputa presidencial. Era mais uma questão pessoal do que uma questão política, mas envolvia questões políticas. Mas a população, comovida com o assassinato de João Pessoa, o torna um grande herói. O clima da revolta vai se intensificar. Meus queridos alunos, tudo muda lá na Paraíba. João Pessoa, candidato a vice, lembrando que a Constituição naquele momento existia, ele colocava assim, você tem um candidato a presidente e o candidato a vice em chapas separadas. Muda-se na Paraíba. A morte de João Pessoa, até a bandeira da Paraíba muda. O preto do luto, o sangue do vermelho, representado no vermelho da bandeira. E a palavra nego, não é nego não, tá? É nego. Que era uma simbologia que João Pessoa tinha negado o apoio a Júlio Prestes
e tinha dado apoio a Getúlio Vargas. E com isso, nós temos uma mudança, não só na bandeira da Paraíba, mas a mudança no nome da capital da Paraíba. De uma hora para outra, até o nome da capital muda. Como se torna o nome da capital da Paraíba? João Pessoa. Então, nós temos uma mudança política e isso vai aflorar mais ainda esse movimento revolucionário. A revolta ela vai ganhar mais corpo com a morte de João Pessoa. Vocês podem ver que sempre uma tragédia, ela vira uma comoção popular e isso muda cenários políticos do Brasil. Muda cenários políticos, como foi o atentado da Rua Toneleiro, que nós vamos ver lá para frente, como foi a própria morte de Getúlio Vargas e outros acontecimentos aí que vão mudar o cenário do Brasil. Na tela para vocês. O clima de revolta após as eleições presidenciais de 30 foi aumentando em várias regiões do país, envolvendo diversos grupos sociais, operários, militares, profissionais liberais. Atribuiu-se aos mineiros Antônio Carlos uma frase que simbolizava a tensão existente na época. Atribuiu-se a ele, a esse mineiro. Mas será que foi dele? Ninguém sabe, mas atribuiu-se a ele essa frase, que dizia o seguinte: façamos a revolução antes que o povo a faça. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Essas palavras demonstram os líderes da Aliança Liberal preocupados com a insatisfação populares, tinham consciência de que era preciso agir rapidamente e assumir o comando do processo político. Caso contrário, outro os faria. Então, tem essa morte de João Pessoa, tem esse contexto que está acontecendo lá na Paraíba, tem essa crise que está acontecendo. O vice de Getúlio Vargas, João Pessoa, é assassinado. Então, era o momento. É o momento de pegar essa comoção, de pegar esses acontecimentos e tornar ele político. E dizer, olha, quem mandou matar João Pessoa foi nosso inimigo político. Pobre do Júlio Prestes. Ganhou, mas não levou. Ganhou, mas não levou. Pobre entre aspas, né? Que o cara era da elite cafeira rico. Ganhou, mas não levou. E com isso começa um levante militar muito forte, com apoio principalmente do movimento tenentista. Aquele movimento tenentista que tinha sido combatido, o próprio Rondon vai combater e negociar com o movimento tenentista lá no sul do país. Então, nós temos aí esses movimentos acontecendo. Isso acontecendo no Brasil. Na tela para vocês. Levante militar. Como é que se dá esse processo desse levante militar? Que momento é esse que se dá esse levante militar? Aonde nós estamos? Por que Getúlio Vargas se veste como um militar? 3 de outubro, teve início uma luta armada no estado do Rio Grande do Sul, que se espalhou por todos os outros estados. Se espalhou por Minas Gerais, se espalhou pela Paraíba e Pernambuco. Olha aí a população segurando a bandeira da Paraíba. Olha a população segurando E aí houve um levante militar. Os quartéis se levantaram. O objetivo era impedir a posse de Júlio Prestes como presidente da República, o que deveria ocorrer em 15 de novembro de 1930. Então, esse levante militar, ele tentava fazer isso, ele tentava impedir a posse. Olha a bandeira de Minas Gerais, olha a bandeira do Rio Grande do Sul, olha a bandeira da Paraíba, bandeiras levantadas dentro desse levante. Soldados marchando, Getúlio Vargas marchando do Rio Grande do Sul até a capital do Brasil, Rio de Janeiro. Claro, o trem ajudou muito. Mas nós temos a marcha do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Nós temos a vinda da Paraíba.
Nós temos a vinda de tropas de Minas Gerais. Então, nós temos aí um levante que estava estremecendo o governo brasileiro. E o objetivo, não deixar Júlio Prestes assumir o poder. E como se fez, o último presidente aí dessa política café com leite era o Washington Luiz. E o Washington Luiz seria sucedido por Júlio Prestes. Mas Júlio Prestes eleito não consegue assumir a presidência do Brasil. Na tela para vocês. Reconhecendo o avanço do movimento, os militares do Rio de Janeiro aliaram-se aos revoltosos e depuseram o presidente Washington Luiz em 24 de outubro. Então eles tiram o Washington Luiz. É mais um golpe militar, feito por Getúlio Vargas. Poucas semanas antes do fim de seu mandato, então, o Washington Luiz é tirado. O Washington Luiz sai do poder e Júlio Prestes, que iria assumir, não assume o poder. Começa então um período chamado Governo Provisório de Getúlio Vargas. Que esse governo provisório vai ser a primeira providência tomada por Getúlio Vargas, vão ser, dentro desse governo provisório, o que faz esse governo provisório? Suspensão da Constituição Republicana de 1891. Aquela Constituição feita lá no período de Deodoro da Fonseca. Fechamento dos órgãos do Poder Legislativo e a indicação de interventores militares ligados ao tenentismo e de sua confiança para chefiar os governos estaduais. Meus queridos alunos, Getúlio Vargas, então, ele faz esse movimento todo, nós temos aí esse movimento, nós temos uma mudança, então, no Brasil. Aquela política dos coronéis é afastada, ele vai dizer, olha, eu quero líder do movimento tenentista governando os estados brasileiros. Ele vai mandar governadores e para vários, o próprio irmão dele vai se tornar governador. Então, nós temos aí um desmonte do governo que vinha da política café com leite, da política oligárquica. Ele vai tentar quebrar essa política oligárquica. Tanto é que ele fecha a Assembleia Legislativa que tinha sido eleita, na maioria, pelos líderes locais. Ele fecha a Assembleia Legislativa. Ele muda os governadores, substitui por militares, e ele rasga a Constituição que estava em vigor, que era a Constituição de 1991. Sabe que Constituição vai ficar em vigor nesse momento? Nenhuma. Ele vai governar por decreto-lei. Por decreto. Getúlio Vargas entra em 1930. 1931, 1932, 1933, 1934, o Brasil ainda estava sem uma Constituição. Só em 1934 que nós vamos ter uma nova Constituição. Mas isso eu vou explicar para vocês lá na frente. Por enquanto, na tela para vocês aí, na tela, por enquanto vamos entender esse primeiro momento de Getúlio Vargas. Aqui nós estamos entendendo como ele tomou o poder, como ele chegou ao poder. O que Getúlio pretendia demonstrar, a estrutura política da Primeira República, baseada no poder dos coronéis fazendeiros. Ele queria desmontar essa estrutura. Os coronéis, o coronelismo, os fazendeiros que dominavam essa Primeira República, ele queria desmontar. Ele queria que os militares ficassem no poder. Esses militares que vêm desse movimento tenentista, que era baixa patente. Pessoal, então, nós temos a Primeira República de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, então, ele se junta com a Paraíba, se junta com Minas Gerais, e eles dão um golpe de Estado. É um golpe. É mais um golpe. Nós tivemos um golpe da Primeira República, depois nós tivemos um golpe que foi a própria permanência do Floriano Peixoto, que foi através de um golpe, e agora nós temos mais um golpe dentro da República, que é Getúlio Vargas no poder.
E Getúlio Vargas, ele vai entrar no poder de uma forma não democrática, e essa forma não democrática, ele vai gostar do poder e de governar do jeito que estava governando, de uma forma ditatorial, porque não tem... as assembleias estão fechadas, a Assembleia Constituinte fechada, nós não temos uma Constituição, nós temos um governo centralizado, acaba as políticas dos coronéis. Tem uma simbologia que é do governo Getúlio Vargas, que ele pega as bandeiras estaduais, que é pego as bandeiras estaduais, depois nós vamos ver isso lá na frente, e queima as bandeiras estaduais, porque como simbologia, o que vale é a bandeira do Brasil, simbolizando um governo centralizado. Olha a característica desse momento de Getúlio Vargas, desse primeiro momento dele, dessa primeira tomada do poder. Então, por isso que eu digo que estudar Getúlio Vargas é tipo uma novela, você precisa entender a cada momento que Getúlio Vargas está passando. A cada passo que se está dando. Na tela para vocês aí. Os interventores, esses interventores que vão para o Estado, esses novos governadores chamados de interventores, acreditavam que em pouco tempo eliminariam as forças dos grupos políticos tradicionais. Não eliminaram. Não conseguiram reduzir o poder de seus representantes. Os interventores vão para o Estado e dizem, olha, nós vamos chegar lá no Estado e lá nós vamos desfazer esse poder local. Nós vamos desfazer esse poder local. Vamos colocar o poder na mão do Comando Central, que era Getúlio Vargas. Só que eles esqueciam que lá, esses poderes locais estavam enraizados desde a época do Brasil colônia, então era muito difícil tirar esse poder local. Os coronéis ainda possuíam muita força, eles não tinham uma força dentro de uma estrutura, então isso era relacionado à cultura, era relacionado à religião, a igreja tinha um papel muito grande disso aí, um envolvimento muito grande, então ficou muito difícil derrubar esses poderes locais. Mas os interventores foram dentro dessa filosofia. Inclusive aqui, depois, em 1931, nós vamos ter um interventor, mas um interventor dentro da estrada de ferro, que vai ser estatizada, vai virar do Estado. A estrada de ferro Madeira Mamoré, nesse momento que nós estamos estudando, que ela passa a ser estatizada, ela vira do Estado. E para cá vem um interventor que também era fruto do movimento tenentista. Sabe o nome dele? Aloísio Ferreira. Quer dizer, ele não veio, ele já estava por aqui. Aloísio Ferreira, aqui no movimento tenentista, ele vai se esconder nos seringais, Rondon aconselha ele a se entregar, ele se entrega, cumpre pena e depois ele se torna diretor das linhas telegráficas e depois diretor da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, o primeiro diretor brasileiro da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que depois se torna o primeiro governador do território federal do Guaporé. Mas isso vai ser uma outra história que nós vamos estar trabalhando com vocês em história regional. Só é uma pincelada mesmo para você ver que a história que está acontecendo aqui é uma história que está ligada lá. Estão na tela de vocês aí, ó. Essas forças, então, elas não conseguem minar o poder local. E com isso, Getúlio Vargas tenta se consolidar. É claro, nós vamos ver que Getúlio Vargas toma decisões políticas para ajudar também depois essa classe, como vai ser a queima das sacas de café, para tentar ajudar as oligarquias. Mas isso é uma outra história. Até a próxima aula.